Já reparaste que as tuas capacidades cognitivas já não são o que eram? Talvez tenhas mais dificuldade em fazer várias tarefas, tenhas dificuldade em aprender novas competências ou sintas o abrandamento geral dos teus processos mentais. Para muitos adultos com mais de 60 anos, este declínio da função cognitiva não é apenas uma frustração ocasional, é uma realidade diária que afeta a qualidade de vida e a independência. Estas alterações na tua capacidade de pensar, raciocinar, recordar e processar informação podem ser profundamente preocupantes, levando muitos a preocuparem-se com seu futuro mental. Mas aqui está uma verdade que a medicina tradicional raramente enfatiza: a perda significativa das capacidades cognitivas não é uma parte inevitável do envelhecimento, é muitas vezes um sinal de que o teu cérebro não está a receber a nutrição especializada de que necessita para funcionar no seu melhor. E a notícia mais animadora? Muitos aspectos do declínio cognitivo que se verificam depois dos 60 anos podem melhorar ou mesmo reverter quando começas a incorporar certos alimentos revitalizadores do cérebro na tua dieta diária. Neste guia completo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades notáveis que podem ajudar a restaurar a velocidade de processamento, melhorar as capacidades de raciocínio, aguçar a capacidade de resolução de problemas e reconstruir as capacidades cognitivas que receias que estejam a diminuir permanentemente. Não se trata de um alimento qualquer. São potências nutricionais especialmente selecionadas pela sua capacidade de tratar as causas subjacentes ao declínio cognitivo no cérebro envelhecido. Quando terminarmos, terás uma estratégia nutricional prática e baseada em provas para recuperar as tuas capacidades cognitivas sem medicamentos ou suplementos dispendiosos. Fica comigo até o fim, porque podes ficar surpreendido ao descobrir que a solução para um pensamento mais aguçado não se encontra numa receita médica, já está à espera na tua cozinha. Agora, vamos começar esta viagem para revitalizar as tuas capacidades cognitivas depois dos 60 anos. Número 1. Mirtilos, o melhorador cognitivo da natureza. Os mirtilos podem ser pequenos, mas estas bagas notáveis ganharam a alcunha de bagas do cérebro entre os neurocientistas por uma boa razão. Contém compostos especializados que podem efetivamente inverter o declínio cognitivo relacionado com a idade e restaurar as capacidades mentais dos adultos mais velhos. Se tens notado um abrandamento no teu pensamento, capacidade de raciocínio ou velocidade de processamento mental, incorporar mirtilos na tua dieta diária pode ajudar a reavivar as capacidades cognitivas que tens perdido. O que torna os mirtilos tão excepcionalmente eficazes para restaurar a função cognitiva é a sua elevada concentração de flavonoides chamados antocianinas, os compostos que lhes dão a sua cor azul profunda. Estes não são apenas pigmentos. São compostos bioativos poderosos que podem atravessar a barreira hematoencefálica e influenciar diretamente a função das células cerebrais. Uma vez no cérebro, acumulam-se em áreas especificamente envolvidas na aprendizagem, no raciocínio e no processamento cognitivo, onde exercem a sua magia de várias formas. Em primeiro lugar, as antocianinas dos mirtilos são antioxidantes potentes que ajudam a neutralizar os radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células cerebrais ao longo do tempo e prejudicam significativamente as capacidades cognitivas. O cérebro é particularmente vulnerável ao estresse oxidativo devido ao seu elevado consumo de oxigênio e às suas defesas antioxidantes relativamente limitadas. Os mirtilos fornecem um reforço crucial a estas defesas, protegendo eficazmente as tuas células cerebrais dos danos cumulativos que levam ao declínio cognitivo. Mas talvez ainda mais impressionante, a investigação demonstrou que os compostos do mirtilo estimulam a neuroplasticidade, a capacidade do teu cérebro de se reorganizar através da formação de novas ligações neurais. Este processo é essencial para aprender novas competências e manter as capacidades cognitivas à medida que envelheces. Um estudo de referência publicado no jornal of Neuroscience revelou que a toma de suplementos de mirtilo aumentou a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, no hipocampo, uma região do cérebro crucial para a aprendizagem, o raciocínio e o processamento cognitivo. Além disso, os mirtilos têm poderosos efeitos anti-inflamatórios no cérebro. A neuroinflamação crônica é um dos principais fatores que contribuem para o declínio cognitivo após os 60 anos,
uma vez que perturba as redes neuronais e prejudica a comunicação entre as regiões do cérebro. Os flavonoides dos mirtilos ajudam a acalmar esta inflamação, criando um ambiente onde as células cerebrais podem funcionar de forma óptima e as capacidades cognitivas podem recuperar. Considera a experiência do William. Aos 72 anos, este contabilista reformado estava cada vez mais frustrado com o declínio das suas capacidades cognitivas. Tarefas que outrora eram fáceis exigiam agora um esforço significativo, dava por se a ter de ler material várias vezes para compreender conceitos e a sua velocidade de processamento mental tinha abrandado visivelmente. Depois de ler sobre os benefícios cognitivos dos mirtilos, William decidiu incorporar uma chávena na sua rotina diária. Estava cético quanto ao facto de algo tão simples como uma baga poder fazer alguma diferença, explica William. Mas comecei a adicionar uma chávena de mirtilos frescos ou congelados ao meu pequeno almoço todas as manhãs e, por vezes, comia mais uma pequena mão cheia ao lanche da tarde. Depois de cerca de 4 semanas a consumir mirtilos diariamente, William notou algo notável. O seu pensamento estava mais aguçado e as tarefas pareciam exigir menos esforço mental. Não foi um milagre da noite para o dia, diz ele, mas após cerca de 2 meses a comer mirtilos de forma consistente, tanto eu como a minha mulher notamos que o meu processamento cognitivo tinha melhorado. Conseguia acompanhar discussões complexas sem me perder, resolver problemas de forma mais eficiente e a minha energia mental durava mais tempo ao longo do dia. Era como tirar as teias de aranha do meu pensamento. A experiência de William está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos clínicos. Um estudo particularmente notável da Universidade de Exeter descobriu que os adultos mais velhos que consumiram sumo de mirtilo concentrado diariamente apresentaram melhorias significativas na função cognitiva, incluindo melhor memória de trabalho, melhor fluxo sanguíneo para o cérebro e maior ativação em áreas cerebrais associadas ao processamento cognitivo. Estas melhorias foram evidentes após apenas 12 semanas de consumo regular. Um outro projeto de investigação impressionante da Universidade de Tufts demonstrou que os adultos mais velhos com deficiência cognitiva ligeira que consumiram o equivalente a uma chávena de mirtilos frescos por dia durante 6 meses apresentaram melhorias significativas no desempenho cognitivo em comparação com os que receberam um placebo. Os investigadores notaram melhorias especificamente na função executiva, na recuperação da memória e na velocidade de processamento mental, exatamente o tipo de capacidades cognitivas que normalmente diminuem com a idade. Para incorporar mais mirtilos benéficos para a cognição na tua rotina, adiciona uma chávena de mirtilos frescos ou congelados ao teu pequeno almoço matinal, cereais, papas de aveia, iogurte ou batidos. Mantém os mirtilos congelados à mão durante todo o ano. Eles mantêm praticamente todos os seus benefícios cognitivos. Experimenta mirtilos secos, sem adição de açúcar. Como uma opção de snack conveniente, adiciona mirtilos a saladas verdes para um contraste doce com ingredientes salgados. Mistura mirtilos congelados com uma pequena quantidade de água para um sorvete refrescante que estimula o cérebro. Considera suplementos de extrato ou pó de mirtilo quando não tiveres bagas frescas disponíveis, embora as bagas inteiras proporcionem benefícios adicionais. Para obteres o máximo de benefícios cognitivos, procura comer pelo menos uma chávena de mirtilos por dia. Embora todas as bagas ofereçam alguns benefícios para o cérebro, os mirtilos mostram consistentemente os efeitos mais fortes na função cognitiva em estudos de investigação. O seu elevado teor de antocianinas visa especificamente os aspectos da função cerebral que normalmente diminuem após os 60 anos. Se tens vindo a sentir uma perda de capacidades cognitivas e ainda não fizeste dos mirtilos uma parte regular da tua dieta, esta simples adição pode fazer uma diferença notável na tua função mental. São deliciosos, versáteis e agora cientificamente validados como um dos alimentos mais eficazes para revitalizar as capacidades cognitivas após os 60 anos. Número 2. Cogumelo Lion's Mane. O restaurador cognitivo. O cogumelo Lion's Mane pode parecer invulgar, com a sua aparência branca e desgrenhada que lembra a juba de um leão, mas este fungo notável está a emergir como um dos remédios naturais mais promissores para restaurar as capacidades cognitivas em adultos com mais de 60 anos.
Ao contrário de outros alimentos que apenas apoiam a saúde do cérebro, a juba de leão contém compostos que estimulam ativamente a regeneração dos nervos e podem ajudar a reconstruir as vias neurais que se deterioraram com a idade. Se tens vindo a sentir um declínio nas tuas capacidades de raciocínio, velocidade de processamento mental ou função cognitiva geral, incorporar o cogumelo Lion's Mane na tua rotina regular pode ajudar a revitalizar as capacidades mentais que te têm faltado. O que torna o Lion's Mane tão excepcionalmente eficaz para restaurar as capacidades cognitivas é a sua concentração única de dois compostos, ericenonas e erinacinas, que demonstraram estimular a produção do fator de crescimento nervoso, NGF, no cérebro. O NGF é uma proteína que desempenha um papel crucial na sobrevivência, manutenção e regeneração dos neurônios. À medida que envelhecemos, a produção natural de NGF diminui, levando diretamente à deterioração das redes neuronais e das capacidades cognitivas associadas. Ao aumentar a produção de NGF, a Lion's Mane fornece essencialmente o ambiente promotor de crescimento necessário para que as células cerebrais se reparem e regenerem. Esta capacidade regenerativa é o que distingue o Lion's Mane da maioria dos alimentos que apoiam o cérebro. Enquanto muitos nutrientes podem proteger as células cerebrais existentes, relativamente poucos podem realmente estimular o crescimento de novas conexões neurais. A investigação demonstrou que os compostos da Lion's Mane não só protegem os neurônios de danos, como também ajudam a regenerar as células nervosas danificadas e estimulam o crescimento de novas vias neurais, essencialmente, religando áreas do cérebro que começaram a deteriorar-se com a idade. Um estudo inovador publicado na Phytotherapy Research demonstrou este efeito, mostrando que os adultos mais velhos com deficiência cognitiva ligeira que consumiram o extrato de Lion's Mane diariamente durante 16 semanas apresentaram melhorias significativas na função cognitiva em comparação com os que tomaram um placebo. Estas melhorias não foram apenas marginais, os participantes experimentaram melhorias significativas na sua capacidade de processar informações, raciocinar através de problemas e aprender novos materiais. É importante notar que os resultados cognitivos diminuíram depois de os participantes terem parado de tomar o extrato de cogumelo, sugerindo que consumo contínuo é necessário para obter benefícios sustentados. Mas os benefícios cognitivos do Lion's Mane vão além da estimulação do NGF. Contém também poderosos compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que ajudam a reduzir a neuroinflamação e o estresse oxidativo, dois dos principais contribuintes para o declínio cognitivo após os 60 anos. Ao acalmar a inflamação e neutralizar os radicais livres nocivos, a Lion's Mane ajuda a criar o ambiente ideal para a recuperação cognitiva e a regeneração neural. Considera a experiência da Margaret. Aos 68 anos, esta professora reformada estava cada vez mais preocupada com o declínio das suas capacidades cognitivas. Tinha mais dificuldade em aprender novas competências, notava que as suas capacidades de raciocínio já não eram tão nítidas e sentia um abrandamento geral dos seus processos mentais. Depois de pesquisar abordagens naturais para a saúde cognitiva, Margaret descobriu o cogumelo Lion's Mane e decidiu tentar incorporá-lo na sua rotina diária. Encontrei suplementos de Lion's Mane em forma de cápsula e comecei a tomá-los diariamente, como recomendado, explica Margaret. Estava hesitante em alimentar esperanças, mas também estava determinada a experimentar abordagens naturais antes de considerar medicamentos. Após cerca de 3 semanas de utilização consistente, Margaret começou a notar melhorias súbitas na sua função cognitiva. Ao fim de 2 meses, as mudanças eram inconfundíveis. O meu pensamento tornou-se visivelmente mais claro, recorda. As tarefas que me estavam a demorar mais tempo a concluir tornaram-se novamente mais fáceis. Dei por mim a ser capaz de raciocinar sobre os problemas de forma mais eficaz e a aprender novas informações sem ter de as rever várias vezes. Os meus filhos adultos comentaram que eu parecia mais mentalmente afiada e empenhada em conversas complexas. Não se tratava de recordar mais, tratava-se de pensar melhor. A experiência de Margaret reflete o que os investigadores observaram em estudos sobre a Lion's Mane e a função cognitiva.
Um ensaio clínico notável publicado no International Journal of Medicine Almus Horons descobriu que os adultos mais velhos que tomaram o extrato de Lion's Mane apresentaram melhorias significativas nos resultados dos testes cognitivos após apenas 8 semanas, com melhorias contínuas durante o período de estudo de 16 semanas. Os investigadores notaram especificamente melhorias na função executiva, na velocidade de processamento e nas capacidades visuais e espaciais, domínios cognitivos que normalmente apresentam declínio após os 60 anos. Para incorporar mais Lion's Mane, que restaura a cognição, na tua rotina, procura suplementos de Lion's Mane em cápsulas ou em pó. Certifica-te de que são de empresas conceituadas que testam a qualidade e a pureza. Experimenta o chá de Lion's Mane, que está cada vez mais disponível nas lojas de produtos naturais. Se gostas de cozinhar com cogumelos, o Lion's Mane fresco ou seco pode ser salteado e tem um sabor delicado, semelhante ao dos mariscos, muitas vezes comparado ao do caranguejo ou da lagosta. Adiciona Lion's Mane em pó ao café, batidos ou sopas. Começa com uma pequena quantidade, pois o sabor pode ser perceptível. Considera as tinturas de extração dupla, que captam os compostos benéficos solúveis em água e em gordura para obteres o máximo de benefícios cognitivos. A consistência é fundamental. Normalmente, os resultados começam a aparecer após 3 a 4 semanas de consumo regular, com melhorias mais substanciais após 8 a 12 semanas. Se utilizares suplementos, segue a dosagem recomendada pelo fabricante, normalmente 500 a 1000 mg diários de extrato. Como com qualquer suplemento, consulta o teu médico antes de começares, especialmente se estiveres a tomar medicamentos ou se tiveres problemas de saúde. Se ainda estás a ver este vídeo e achas estas ideias valiosas, por favor comenta número 2 abaixo para me dizeres que estás aqui. E se ainda não te inscreveste, recomendo que te inscrevas e atives as notificações para não perderes nenhum vídeo sobre como melhorar a tua saúde naturalmente à medida que envelheces. Número 3. Ovos, os blocos de construção do cérebro. Ao longo dos anos, os ovos têm recebido uma má reputação imerecida, mas a ciência moderna reabilitou a sua imagem, especialmente no que diz respeito à saúde cognitiva. Estes humildes alimentos básicos do pequeno almoço são, na verdade, um dos alimentos mais poderosos que podes comer para combater o declínio cognitivo e restaurar as capacidades mentais depois dos 60 anos. Repletos de nutrientes específicos que apoiam diretamente a função cerebral e a regeneração neural, os ovos fornecem um perfil nutricional único que aborda vários fatores-chave na perda cognitiva relacionada com a idade. Se tens sentido um abrandamento do pensamento, das capacidades de raciocínio ou da velocidade de processamento, fazer dos ovos uma parte regular da tua dieta pode ajudar a revitalizar as capacidades cognitivas que te têm faltado. O que torna os ovos tão excepcionalmente eficazes para restaurar a função cognitiva é a sua concentração única de colina, um nutriente de que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que desempenha um papel crucial na saúde do cérebro e no processamento cognitivo. A colina é um precursor da acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória, a aprendizagem, o raciocínio e a velocidade de processamento. À medida que envelhecemos, a nossa produção natural de acetilcolina diminui frequentemente, levando diretamente a uma redução das capacidades cognitivas. A colina dos ovos ajuda a restaurar os níveis ideais deste químico cerebral essencial, apoiando eficazmente as vias neurais envolvidas nas funções cognitivas superiores. Um único ovo fornece cerca de 147 mg de colina, cerca de 27% da quantidade diária recomendada, o que faz dos ovos uma das fontes alimentares mais ricas deste nutriente essencial para o cérebro. A investigação mostra que uma maior ingestão de colina está diretamente associada a um melhor desempenho cognitivo e a uma maior capacidade de raciocínio em adultos mais velhos. Um estudo notável publicado no American Journal of Clinical Nutrition revelou que os indivíduos com um consumo mais elevado de colina tiveram um desempenho significativamente melhor em testes de flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento e função executiva, precisamente as capacidades cognitivas que frequentemente diminuem após os 60 anos. Mas os benefícios cognitivos dos ovos vão muito além da colina.
São uma das melhores fontes de luteína e zeaxantina, dois carotenoides que se acumulam no cérebro e protegem o tecido neural dos danos oxidativos. Estudos recentes demonstraram que estes compostos contribuem especificamente para a velocidade e eficiência do processamento cognitivo. Um estudo da Universidade de Illinois descobriu que níveis mais elevados de luteína estavam diretamente associados a respostas neurais mais jovens durante tarefas cognitivas em adultos mais velhos. Essencialmente, os seus padrões de atividade cerebral assemelhavam-se aos de indivíduos muito mais jovens. Além disso, os ovos fornecem proteínas de alta qualidade que contêm todos os aminoácidos essenciais necessários à manutenção das células cerebrais e à produção de neurotransmissores. Também fornecem vitamina B12 numa forma altamente biodisponível, um nutriente extremamente importante para a função cognitiva que muitos adultos mais velhos têm dificuldade em absorver de outras fontes alimentares. Devido à redução da produção de ácido estomacal com a idade. Considera a experiência do Robert. Aos 76 anos, este engenheiro reformado estava cada vez mais frustrado com a diminuição das suas capacidades cognitivas. Começou a demorar mais tempo a resolver problemas que antes eram fáceis, a ter dificuldade em acompanhar discussões complexas e a notar um abrandamento geral da sua velocidade de processamento mental. Depois de ler sobre os benefícios cognitivos da colina, Robert decidiu fazer dos ovos uma parte regular da sua rotina matinal. Comecei a comer 2 ovos quase todas as manhãs, normalmente mexidos com alguns legumes ou em forma de omeleta, explica Robert. Foi uma mudança simples na minha alimentação, mas estava curioso para ver se faria alguma diferença. Após cerca de um mês de consumo consistente de ovos, Robert começou a notar melhorias súbitas na sua função cognitiva. Ao fim de 3 meses, as mudanças eram inconfundíveis. O meu pensamento tornou-se visivelmente mais aguçado, recorda. Dei por mim novamente a resolver problemas de forma mais eficiente, a acompanhar discussões complexas sem me sentir mentalmente exausto e, de um modo geral, a processar a informação mais rapidamente. A minha mulher comentou que eu parecia mais empenhado mentalmente e mais rápido nas respostas às conversas. Não foi um regresso ao meu cérebro de 40 anos, mas a melhoria das minhas capacidades cognitivas foi significativa e importante. A experiência de Robert está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos mais alargados. Um estudo particularmente notável publicado no Journal of the American College of Nutrition descobriu que os adultos com maior consumo de ovos demonstraram o melhor desempenho em testes de flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento e atenção em comparação com aqueles que raramente comiam ovos. Outro estudo a longo prazo, realizado com cerca de 2.500 homens na Finlândia, concluiu que aqueles que ingeriam mais colina na dieta apresentavam um melhor desempenho cognitivo e um risco significativamente menor de declínio cognitivo durante um período de acompanhamento de 22 anos. Algumas pessoas ainda evitam os ovos devido a preocupações antiquadas com o colesterol. No entanto, a investigação moderna desmascarou completamente o mito de que o colesterol dos ovos tem um impacto negativo na saúde do coração da maioria das pessoas. Na verdade, o colesterol dos ovos é importante para a saúde do cérebro, uma vez que colesterol é um componente crítico das membranas das células cerebrais e é necessário para o bom funcionamento dos neurotransmissores. As diretrizes dietéticas para os americanos removeram as anteriores restrições ao colesterol em 2015, reconhecendo que o colesterol de alimentos como os ovos não é um nutriente preocupante para a maioria das pessoas. Para incorporar mais ovos que melhoram a cognição na tua rotina. Come 1 a 2 ovos várias vezes por semana, preparados da forma que mais gostas, mexidos, cozidos, escalfados ou em omeletes. Adiciona ovos cozidos a saladas para aumentar a proteína e a colina. Usa os ovos como proteína em tigelas de cereais com legumes e gorduras saudáveis. Faz fritatas de vegetais que podem ser cortadas e consumidas durante vários dias. Prepara burritos de pequeno almoço à base de ovos com legumes e feijão para uma refeição completa. Escolhe ovos enriquecidos com ômega 3 sempre que possível para obteres benefícios adicionais para o cérebro. Para obteres o máximo de benefícios cognitivos, consome o ovo inteiro, e não apenas as claras. A gema contém quase toda a colina, luteína,
zeaxantina e outros nutrientes que apoiam o cérebro. Se tens sofrido um declínio cognitivo e não incluíste os ovos na tua dieta, esta simples adição pode fazer uma diferença notável nas tuas capacidades mentais. Número 4. Nozes. Tens a forma de um cérebro por alguma razão. Não é por acaso que as nozes se assemelham a pequenos cérebros. A natureza parece ter nos dado uma pista visual sobre as suas notáveis propriedades de melhoria cognitiva. Estas nozes enrugadas são um dos alimentos mais poderosos que podes ingerir para restaurar as capacidades cognitivas que diminuíram após os 60 anos. Repletas de um perfil único de nutrientes especificamente benéficos para a função cerebral, as nozes abordam simultaneamente vários aspectos da saúde cognitiva. Se tens sentido um abrandamento no teu pensamento, raciocínio ou processamento da informação, adicionar nozes à tua dieta diária pode ajudar a revitalizar as capacidades mentais que te têm faltado. O que torna as nozes verdadeiramente excepcionais para melhorar as capacidades cognitivas é a sua tempestade perfeita de nutrientes que apoiam o cérebro. Contém a maior quantidade de ácido alfa-linolênico, ALA, um ácido gordo ômega 3 de origem vegetal, de todos os frutos secos. Isto é crucial porque os ômega 3 são blocos de construção fundamentais das membranas das células cerebrais, ajudando-as a manterem-se fluidas e flexíveis para uma comunicação neural óptima. À medida que envelhecemos, estas membranas tornam-se naturalmente mais rígidas, abrandando a transmissão neural e o processamento cognitivo. Os ômega 3 das nozes ajudam a manter a fluidez das membranas, mantendo os sinais cerebrais a fluir eficientemente e apoiando um pensamento e raciocínio mais rápidos. Mas os benefícios cognitivos das nozes vão muito além dos ômega 3. São também uma das fontes dietéticas mais ricas em antioxidantes, sendo superiores à maioria dos frutos e vegetais na escala ORAC, capacidade de absorção radical de oxigênio. Estes antioxidantes, incluindo polifenóis, ácido elágico e vitamina E numa forma disponível para o cérebro, proporcionam uma poderosa proteção contra o estresse oxidativo, que prejudica significativamente a função cognitiva nos adultos mais velhos. Ao neutralizar os radicais livres nocivos, estes compostos ajudam a preservar as intrincadas redes neuronais responsáveis pelo pensamento de ordem superior e pelas capacidades de raciocínio. Além disso, as nozes contêm uma impressionante variedade de minerais que apoiam o cérebro, incluindo o magnésio, que ajuda a regular a função dos neurotransmissores e apoia a sinalização neural ideal. Também fornecem folato e outras vitaminas B essenciais para o processamento cognitivo, juntamente com esteróis vegetais e L-arginina que apoiam um fluxo sanguíneo saudável para o cérebro, garantindo que este recebe o oxigênio e os nutrientes necessários para um desempenho mental máximo. Um dos aspectos mais impressionantes das nozes é a sua capacidade demonstrada de melhorar vários tipos de funções cognitivas em simultâneo. Enquanto alguns alimentos podem melhorar especificamente a memória ou a atenção, a investigação mostra que consumo de nozes beneficia um amplo espectro de capacidades cognitivas, desde a velocidade de processamento e flexibilidade mental até a resolução de problemas e raciocínio. Considera a experiência de James. Aos 74 anos, este professor reformado estava cada vez mais preocupado com a diminuição das suas capacidades cognitivas. Reparou que o seu pensamento já não era tão rápido ou flexível como antes, que as tarefas de raciocínio complexas exigiam mais esforço e que a sua resistência mental tinha diminuído substancialmente. Depois de ler sobre os benefícios das nozes para o cérebro, James decidiu incorporar uma mão cheia na sua rotina diária. Comecei a comer cerca de 1/4 de chávena de nozes todos os dias, normalmente como lanche a meio da manhã ou polvilhada sobre a salada ao almoço. Explica James. Sempre gostei de frutos secos, por isso não foi difícil adicionar mais. Após cerca de 6 semanas de consumo consistente de nozes, James começou a notar melhorias na sua função cognitiva. Ao fim de 3 meses, as alterações eram significativas. O meu pensamento tornou-se visivelmente mais claro e mais eficiente, recorda. Dei por mim a trabalhar em problemas complexos com menos fadiga mental, a acompanhar discussões complexas sem perder o fio à meada e, de um modo geral, a processar a informação mais rapidamente do que até então.
A minha mulher observou que eu parecia mais aguçado mentalmente e mais reativo nas conversas. Não se tratava de recordar mais, tratava-se de pensar melhor e mais depressa. A experiência de James está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos mais alargados. Um estudo particularmente notável publicado no The Journal of Nutrition descobriu que consumo de nozes estava fortemente associado a melhores resultados em testes cognitivos em adultos, independentemente da idade, gênero ou etnia. Outro projeto de investigação impressionante da UCLA demonstrou que os adultos que consumiam nozes diariamente apresentavam melhorias significativas na velocidade de processamento cognitivo, flexibilidade mental e capacidade de resolução de problemas em comparação com um grupo de controlo. Talvez o mais notável seja que um estudo de longo prazo publicado no The Journal of Nutrition Health Aging descobriu que mulheres na casa dos 60 anos que comiam pelo menos 2 porções de nozes por semana tinham capacidades cognitivas equivalentes a mulheres 2 a 3 anos mais novas do que a sua idade real. Os investigadores observaram melhorias especificamente na velocidade de processamento e nas capacidades de raciocínio, domínios cognitivos que normalmente apresentam declínio após os 60 anos. Para incorporar mais nozes benéficas para a cognição na tua rotina, desfruta de um 4 de chávena, cerca de uma mão cheia, de nozes diariamente como um simples snack. Adiciona nozes picadas às papas de aveia matinais, iogurte ou cereais de pequeno almoço. Salpica as ensaladas para uma maior crocância e nutrição. Inclui as tigelas de cereais com legumes e proteínas magras. Usa as nozes moídas como cobertura nutritiva para peixe ou frango. Mistura-as em batidos para uma maior cremosidade e uma nutrição que estimula o cérebro para obteres o máximo de benefícios cognitivos. Guarda as nozes no frigorífico ou no congelador para protegeres os seus delicados ácidos gordos ômega 3 da oxidação. Escolhe nozes cruas ou ligeiramente tostadas em vez das que têm óleos adicionados, sal ou revestimentos de açúcar, que podem diminuir os seus benefícios para a saúde ou adicionar ingredientes desnecessários. Se ainda estás a ver este vídeo e achas estas ideias valiosas, por favor comenta número 4 abaixo para me dizeres que estás aqui. O teu envolvimento ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que respondem às tuas preocupações de saúde. Número 5. Chá verde, inteligência líquida. O chá verde tem sido venerado nas culturas orientais há milhares de anos como um elixir de clareza mental, e a ciência moderna está agora a confirmar o que a sabedoria tradicional há muito sugere. Esta bebida notável é uma das substâncias naturais mais eficazes para restaurar as capacidades cognitivas em adultos com mais de 60 anos. Rico em compostos únicos que visam especificamente a função cerebral, o chá verde oferece uma forma poderosa mas suave de melhorar o pensamento, o raciocínio e a velocidade de processamento. Se tens vindo a sentir um abrandamento das tuas capacidades cognitivas, fazer do chá verde um ritual diário pode ajudar a revitalizar a agudeza e a clareza mentais que te tem faltado. O que torna o chá verde tão excepcionalmente eficaz para melhorar a função cognitiva é a sua combinação única de cafeína e L-teanina, um aminoácido com efeitos poderosos na atividade cerebral. Esta combinação especial cria aquilo a que os investigadores chamam calma alerta, um estado de função mental melhorada sem o nervosismo ou a ansiedade que podem resultar apenas da cafeína. A L-teanina promove a atividade das ondas cerebrais alfa, o mesmo padrão associado a um estado de atenção relaxada que é ideal para um processamento cognitivo mais elevado, resolução de problemas e pensamento criativo. Os efeitos cognitivos desta combinação de cafeína e teanina foram amplamente estudados. Um projeto de investigação notável publicado na Nutritional Neuroscience descobriu que os participantes que consumiram ambos os compostos apresentaram um desempenho significativamente melhor em tarefas cognitivas exigentes, em comparação com os que tomaram apenas um dos compostos ou um placebo. Os investigadores observaram tempos de reação mais rápidos, maior precisão e maior capacidade de alternar entre diferentes tarefas cognitivas, precisamente os tipos de capacidades mentais que frequentemente diminuem após os 60 anos. Mas os benefícios cognitivos do chá verde vão muito além do seu teor de cafeína e L-teanina. É extraordinariamente rico em catequinas, em particular em galato de epigalocatequina, EGCG,
poderosos antioxidantes que demonstraram proteger as células cerebrais do estresse oxidativo e promover a neurogênese, o crescimento de novos neurônios, em regiões do cérebro envolvidas em funções cognitivas superiores. Um estudo de referência publicado na Molecular Nutrition e Food Research demonstrou que consumo regular de catequinas do chá verde ajudou a preservar a atividade e a conectividade das regiões cerebrais envolvidas na memória de trabalho e na função executiva, domínios cognitivos que normalmente apresentam um declínio substancial com a idade. Talvez o mais impressionante seja o facto de estudos populacionais a longo prazo terem demonstrado que os consumidores regulares de chá verde apresentam taxas de declínio cognitivo significativamente mais lentas do que os não consumidores. Um grande estudo longitudinal acompanhou mais de 1.000 adultos mais velhos durante 5 anos e descobriu que aqueles que bebiam chá verde com mais frequência apresentavam uma preservação substancialmente melhor das capacidades cognitivas do que aqueles que raramente o consumiam, com benefícios que parecem ser dependentes da dose, mais chá, mais proteção. Considera a experiência da Elizabeth. Aos 79 anos, esta vibrante reformada estava cada vez mais preocupada com o declínio das suas capacidades cognitivas. Descobriu que o seu pensamento já não era tão rápido ou claro como antes, que as tarefas mentais complexas a deixavam fatigada e que a sua capacidade de processar informação tinha abrandado visivelmente. Depois de ler sobre os benefícios cognitivos do chá verde, Elizabeth decidiu substituir o seu café matinal por esta bebida milenar. Comecei a beber 2 chávenas de chá verde por dia, uma de manhã e outra ao início da tarde, explica Elizabeth. Descobri que, na verdade, preferia a suavidade do chá verde em comparação com o efeito mais forte do café. Após cerca de 3 semanas desta simples mudança, Elizabeth começou a notar melhorias subtis na sua clareza mental. Ao fim de 2 meses, as mudanças eram significativas. O meu pensamento tornou-se visivelmente mais nítido e mais fluido, recorda. Descobri que conseguia manter a concentração mental durante períodos mais longos sem me cansar, processar informação de forma mais eficiente e, de um modo geral, pensar com maior clareza ao longo do dia. Os meus amigos do clube de livro comentaram que as minhas análises das nossas leituras se tinham tornado mais perspicazes e as minhas contribuições para as discussões mais articuladas. Não se tratava apenas de estar mais alerta, tratava-se de pensar melhor. A experiência de Elizabeth reflete o que os investigadores observaram em estudos clínicos. Um estudo particularmente notável publicado na Psychopharmacology descobriu que os participantes que consumiram o extrato de chá verde diariamente durante 16 semanas mostraram melhorias significativas na memória de trabalho, atenção e velocidade de processamento em comparação com os que tomaram um placebo. Outro projeto de investigação impressionante demonstrou uma maior conectividade entre as regiões cerebrais frontal e parietal, redes neurais essenciais para as funções cognitivas superiores, após o consumo regular de chá verde. Para incluires na tua rotina mais chá verde que melhora a cognição. Começa com 2 a 3 chávenas de chá verde por dia, de preferência de variedades orgânicas. Prepara-o adequadamente para obteres o máximo de benefícios. Utiliza água a cerca de 175 graus Fahrenheit, não a ferver, em infusão durante 2-3 minutos. Considera o matcha, uma forma em pó de chá verde em que consumes a folha inteira para concentrações ainda mais elevadas de compostos benéficos. Se a sensibilidade à cafeína for uma preocupação, experimenta preparar a tua primeira chávena com uma infusão de 30 segundos. Deita fora esse líquido e volta a infundir as folhas. Isto remove a maior parte da cafeína, mantendo muitos compostos benéficos. Bebe a tua última chávena pelo menos 6 horas antes de te deitares para evitar perturbações do sono, que podem neutralizar os benefícios cognitivos. Considera a possibilidade de tomar suplementos de extrato de chá verde de alta qualidade. Se não gostares do sabor do chá, consulta primeiro o teu profissional de saúde, para obteres o máximo de benefícios cognitivos. Escolhe, sempre que possível, chá de folhas soltas em vez de saquetas de chá, uma vez que as folhas inteiras contêm normalmente concentrações mais elevadas de compostos benéficos. Adicionar um pouco de limão pode aumentar a biodisponibilidade das catequinas do chá verde, enquanto que adicionar leite pode reduzir a absorção de alguns compostos benéficos.
Considerações finais. Revitalizar as tuas capacidades cognitivas através da nutrição. Ao concluirmos esta exploração de alimentos que podem ajudar a restaurar as capacidades cognitivas após os 60 anos, dedica um momento a refletir sobre a profunda ligação entre o que comes e o bom funcionamento do teu cérebro. O abrandamento dos processos de pensamento, o declínio das capacidades de raciocínio e a diminuição do processamento cognitivo, que muitos consideram aspectos inevitáveis do envelhecimento, são muitas vezes sinais de que o teu cérebro precisa simplesmente de um melhor apoio nutricional. Ao incorporar estes 5 alimentos poderosos na tua dieta regular, estás a fornecer ao teu cérebro os compostos específicos de que ele necessita para revitalizar as ligações neurais e otimizar a função cognitiva. Vamos rever os 5 alimentos notáveis que abordamos e que podem ajudar a reverter o declínio cognitivo após os 60 anos. Mirtilos ricos em antocianinas que atravessam a barreira hematoencefálica para melhorar a comunicação neural e estimular a plasticidade cerebral. O cogumelo Lion's Mane contém compostos que estimulam o fator de crescimento dos nervos e regeneram ativamente as vias neurais. Os ovos fornecem colina, essencial para a produção de neurotransmissores e para a comunicação entre as células cerebrais. As nozes fornecem ômega 3 e antioxidantes que apoiam a função da membrana neural e protegem as redes cognitivas. O chá verde oferece uma combinação única de cafeína, L-teanina e catequinas que melhoram vários aspectos do processamento cognitivo. O que mais se destacou para ti? Quais destes alimentos que melhoram a cognição vais incorporar de forma mais consistente na tua dieta? Talvez tenhas ignorado os mirtilos, sem te aperceberes que contém compostos que promovem ativamente a plasticidade cerebral. Talvez nunca tenhas ouvido falar do cogumelo Lion's Mane e da sua notável capacidade de estimular a regeneração neural. Ou talvez tenhas evitado os ovos devido a preocupações ultrapassadas com o colesterol, perdendo a sua colina essencial para o cérebro. A beleza desta abordagem à saúde cognitiva é a sua simplicidade e acessibilidade. Não precisas de medicamentos caros com potenciais efeitos secundários ou intervenções médicas complicadas, apenas uma lista de compras centrada nestes 5 alimentos poderosos. E ao contrário das abordagens farmacêuticas que muitas vezes apenas visam os sintomas, estes alimentos abordam as causas subjacentes ao declínio cognitivo, deficiências nutricionais, estresse oxidativo, plasticidade neural reduzida e função neurotransmissora prejudicada. Encorajo-te a experimentar adicionar estes alimentos à tua dieta de forma consistente durante pelo menos 2 meses. A melhoria cognitiva não acontece tipicamente de um dia para o outro, melhora gradualmente à medida que forneces ao teu cérebro os nutrientes necessários para reparar, regenerar e otimizar a sua função. Considera a possibilidade de manter um diário simples, anotando quaisquer alterações na tua velocidade de pensamento, capacidade de raciocínio e função cognitiva geral, à medida que incorporas estes alimentos. Gostaríamos muito de ouvir a tua experiência. Por favor, deixa um comentário abaixo partilhando uma ideia deste vídeo que te tenha surpreendido, ou um alimento que planeis incorporar de forma mais consistente na tua dieta. As tuas experiências e perguntas não só nos ajudam a criar melhores conteúdos, como também podem inspirar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes com o declínio cognitivo. Se achaste esta informação valiosa, por favor subscreve e partilha este vídeo com alguém de quem gostes e que possa estar a sofrer alterações cognitivas. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos baseados em evidências que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por investires tempo a aprender como apoiar a tua saúde cognitiva através da nutrição. Lembra-te, as capacidades cognitivas em qualquer idade são influenciadas pelos alimentos que ingeres de forma consistente. A melhor altura para começar a nutrir melhor o teu cérebro é hoje. O teu futuro eu irá agradecer-te pela dádiva de um pensamento mais aguçado e de uma função cognitiva melhorada.